Oi meninas, como vocês estão? Vamos para uma aula muito preciosa e muito necessária. Antes de colocarmos a mão na massa, literalmente, com os nossos passo a passos, primeiro precisamos entender o quanto somos idôneas, o quanto somos capazes. Por quê? Deus nos fez assim. Deus nos fez mulheres idôneas, lembra? Eu já até contei esse testemunho aqui para algumas meninas despertando seu potencial, porque elas se tornaram tão íntimas. Vocês foram um presente que Deus confiou a mim. E eu falei para elas que um dia eu fui convidada para ministrar para as mulheres do círculo de oração da minha igreja. Pensa a pressão. Eu sou da Assembleia de Deus, então eu ministrei para as irmãs do coque. Pensa que eu fiquei assim, né, com o coração daquele jeito. E eu pedi misericórdia a Deus. Falei, Deus, o Senhor é o dono da palavra. Seu filho Jesus foi o maior e melhor pregador que já pisou na terra. Então, me ajuda nesse processo aqui, Senhor. E eu pedi uma palavra para o Senhor e a palavra veio no meu coração sobre: mostrem para elas o que eu espero de uma mulher. Qual que foi a origem, sabe? A base, o que Deus nos chamou para ser. E eu lembrei, claro, da amada Eva, né? Adão e Eva, a primeira mulher que Deus colocou. E qual foi o conselho? Qual foi a palavra que Deus falou para Eva? Falou para Eva não, falou enquanto criava Eva. Não é bom que o homem fique só. Far-lhe ele uma mulher que lhe seja auxiliadora, idônea. Primeiro ele nos chamou para ser uma auxiliadora e não só auxiliadora, que lhe fosse idônea. Falei, Senhor Jesus, o que significa idônea? O que o Senhor quer de uma mulher então? Além de ser uma auxiliadora. Aí veio o dicionário Aurélio da minha vida, entrei no Google e estava lá, idônea. Aquela que se adapta perfeitamente a um propósito. Então, durante esses 7 dias, nós vamos conhecer algumas mulheres idôneas da Bíblia. E eu tenho certeza que talvez para essa primeira mulher que eu vou falar ali nessa eu não me identifico muito. Mas ao longo das mulheres que foram apresentadas aqui durante esses 7 dias, e serão 7 mulheres, entre elas você vai dizer, não, eu sou essa. Eu talvez seja aquela que Deus restaurou toda a sorte. Seja aquela que era uma Noemi tão amargurada, talvez uma Raabe que tinha uma história tão destruída lá atrás, mas Deus fez o novo. Eu não sei quem será essa mulher que Deus vai falar, não, essa aí é você e eu te restaurei. Mas a gente precisa entender que nós somos idôneas e precisamos adaptar ao propósito do Senhor. Tanto que domingo eu estava na igreja, domingo anterior ao pregar na quarta-feira, e eu vi uma mulher na igreja, que aquilo lá Deus falou, presta atenção nela. E eu não sabia o nome dela, mas ela se chama Amanda. Amanda, ela tem um marido que é surdo e mudo. E ela é a intérprete de Libra dele. E ali, conforme ele ia fazendo gestos, a gente canta primeiro o hinos da harpa cristã. Deus foi ministrando no meu coração. Aquela mulher ganha o marido, me traduz ao marido com os seus gestos. E veio no meu coração, Aline, filha querida, você precisa traduzir o meu amor às pessoas. Assim, com os seus gestos e com as suas atitudes diariamente. Lá na Bíblia está escrito já, gente, que a mulher ganha o marido sem palavras. Talvez quem me ouve aqui vive uma vida que, Aline, eu vou para a igreja, mas meu marido não. Nós não concordamos com algumas ideias, sabe, Aline? Eu penso de um jeito, ele pensa de outro, mas a Bíblia nos chama a ganhar nosso marido sem palavras. A mulher, ela tem o poder de santificar a sua casa, como diz lá no livro de Pedro, não é? A mulher, mais que esse poder, Deus ele não deu força física, eu sempre falo isso pra mulher, não é? A gente for braço com o homem não tem condição, mas Deus deu um poder de persuasão, de conquista. Quando a gente quer alguma coisa, qual mulher que não consegue? Já dizia a Evinha, gente, ela tirou o foco de Adão quando ela oferece um fruto que ele sabia, o próprio Deus havia dito que não era para comer. Então a mulher, ela tem esse poder de transformar o ambiente. Se nós estamos bem, a casa inteira tá boa. Se estamos naquele dia ruim, parece que as crianças tá tudo meio perturbadinho, o marido acorda chato, não é? A gente tem esse poder. Então, quando for nesse dia ruim, eu vou dar uma dica que a gente usa muito aqui em casa. O Alex, ele é ministro de louvor. Gente, vocês podem ver, a maioria dos meus stories tem um louvor rolando, porque o louvor, ele tem um poder de mudar o ambiente. Então, se você não tá bem, bota um louvor aí, minha irmã. Bota um louvor que você vai ver que vai mudar o seu dia. Mas, durante esses dias, Deus vai fazer a gente usar esse poder de persuasão, essa graça de conquistar, porque a mulher, ela é encantadora. Deus, ele fez a gente algo diferente, uma força
e nos chamou para ser mulheres virtuosas. E quem é essa mulher virtuosa? Ela é artesã. Por isso eu me identifico tanto com essa mulher de Provérbios 31, me identifico no sentido que eu quero ser igual a ela, não que eu seja, eu quero muito ser essa mulher virtuosa de Provérbios 31 e eu vou ler. Eu não vou ler todo para não ficar cansativo, né, porque é um texto mais extenso, mas diz assim, Provérbios 31, 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração de seu marido, e fica aqui um adendo, o coração do seu marido, confia nela e não haverá falta de ganho. Gente, eu vou parar aqui só para dizer um negócio. Traição não é só quando nós nos relacionamos com outra pessoa. Então, além de sermos idôneas, voltando no que eu estava dizendo, nós precisamos ser íntegras em tudo. Aqui fala que o marido não tinha falta de ganho com ela, porque integridade é viver numa totalidade. Então, como eu disse, traição não é só quando nós nos relacionamos com outra pessoa, mas quando nós pegamos o cartão do nosso marido, passamos escondido ou compramos algo escondido dele. Ai, Aline, que negócio difícil. É difícil mesmo ouvir, é difícil também falar, mas a integridade, essa totalidade, não sei se vocês viram no Instagram, eu até falei lá de uma forma, né, difícil foi ter falado também, mas Deus me chamou a devolver uma vasilha de uma amiga minha. Eu tava com uma vasilha da minha amiga Suzy há 6 anos. E quando eu falei, não, Deus, íntegra eu sou, não falo palavrão, não vou contra meu marido, não faço nada, ele falou, mas você pega vasilhas e não devolve. Então, quem me ouve, talvez assim, não, mas tá tudo top aqui em casa. Mas Deus nos chama para ser mulheres íntegras. Porque como fazer o seu marido confiar em você se você acaba pegando algumas coisas, escondendo? Gente, a gente exige às vezes tanto do nosso marido uma integridade, não fazer isso, aquilo, mas primeiro nós precisamos fazer como uma colheita, uma plantação para depois colhermos. Então eu não ia falar desse mérito não, gente, porque é muito difícil de dizer, mas seja íntegra dentro do seu casamento para que o seu marido também acredite na sua empresa, falar, não, nela eu posso confiar, assim como está dizendo aqui, o marido da mulher virtuosa confiava nela, que nossos maridos vêm olhar pra gente e falar, não, a minha esposa, eu confio. Ela faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã, olha a artesã aqui, gente, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Nós somos essas mulheres artesãs. É como um navio mercante, de longe traz pão e ainda à noite já se levanta e dá mantimento à sua casa. E as tarefas, ela tinha funcionárias, então ela trabalhava, tinha funcionárias, administrava a sua casa. Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ela era uma boa administradora. E quantas mulheres que não me ouvem, que é a que administra o dinheiro dentro de casa, o marido confia e entrega, que em nome de Jesus Deus te dê a graça para administrar com sabedoria. Cinge os ombros de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. Quantas mulheres não estão aí recebendo o dinheiro já dos laços, do que recebe? E olha como essa mulher administra. O ganho dela, ela adquire bens. Então a gente precisa ter sabedoria quando compramos, quando vendemos. E isso é uma graça sobre precificação. Saiba dar valor ao seu trabalho. Valorize o trabalho das suas mãos. A sua lâmpada não se apaga de noite. Isso aqui eu vou falar, peraí. A sua lâmpada não se apaga de noite. Aqui, para mim, no meu ponto de vista, faz referente a uma vida íntima com o marido. Ela trabalha, ela produz, ela cuida da casa, mas nós precisamos ter sabedoria no cuidado com a intimidade com o nosso marido. Não podemos deixar nossa lâmpada apagar. Ah, Eline, mas eu trabalho o dia inteiro. Eu falo assim, o homem, ele é muito razão. E a parte íntima, né, a parte sexual para o marido é um dos grandes pilares dentro de uma vida íntima. Talvez teu marido tá nervoso, tá chateado, por falta mesmo de uma vida íntima com ele. Então, peça sabedoria a Deus, peça graça. Existe, gente, momentos, principalmente quando vai chegando uma certa idade, que a questão hormonal vai diminuindo, então o libido vai diminuindo. Então, se necessário for, e é que eu tô falando sério mesmo, procure um ginecologista, procure um médico e passe isso para ele. Mas essa parte da sua lâmpada não se apaga está entre os quesitos de uma mulher virtuosa, que ela mantém uma vida íntima ativa com o marido. Aqui vai se encaixando os critérios da mulher virtuosa. Primeiro,
O seu valor excede as finas joias. Depois o marido confia nela, ela é uma mulher digna de confiança. Ela trabalha com as mãos, ela é uma artesã, mas ela sabe administrar a casa também. Ela não deixa a casa. E isso é um quesito que a gente precisa cuidar muito. Às vezes estamos trabalhando tanto e deixando a nossa casa de lado. Não tô falando só sobre limpeza, porque aqui ela tinha funcionárias que limpavam a casa dela. Tô falando cuidados com os filhos e cuidado com o marido. Com a sua renda, ela comprava propriedades, então ela era uma mulher que sabia administrar suas finanças. Ela trabalhava, cuidava da casa, mas era uma mulher que tinha intimidade à noite com o seu marido. Versículo 24, a gente já está encerrando essa mulher maravilhosa e é o que a gente deseja ser, né? Uma mulher virtuosa. Ela faz as roupas de linho, lembra que ela pegava linho e lã. Ela sabia vender, vende-as e dá cintas aos mercadores. Versículo 26. Fala com sabedoria e dá instrução de bondade está na sua língua. A gente fala com sabedoria. Vou dizer algo. Cada um tem sua personalidade, fleumática, sanguínea, colérica, mas é algo que a gente precisa saber. Cuidado com o grito dentro de casa, principalmente com criança. O grito silencia a mensagem. Eu não sei vocês, mas a pessoa tá conversando comigo e gritou comigo. Eu falo, pera, não, por que você tá gritando? Não grita comigo, não é verdade? A pessoa pode estar falando na maior razão do mundo, com o melhor argumento, gritou, acabou, me paralisa, não sei vocês. Mas às vezes a gente tá gritando tanto e não tá passando a mensagem necessária. Então peça a Deus palavras de sabedoria, saber falar no momento certo. Gente, nem todo momento é para ser dito. Aqui em casa eu vou dar um exemplo para encerrar aqui. O Alex, às vezes, ele viaja e a Bela tá agoniada pra pedir uma coisa pra ele. Chegar e ele bota o pé, coitadinho, na porta. Ela, pai, eu preciso disso. Eu falei, filha, vou te ensinar que sabedoria leva pra vida. Primeiro, você não conversa com o homem quando ele tá com fome e quando ele tá com sono. Então eu falo, filha, primeiro papai precisa chegar, comer, dormir, depois você peça pra ele. E, gente, dá super certo. Então a mulher, ela precisa ter sabedoria, né, do cuidado no momento certo de falar. E agora só vamos ler mais os últimos versículos dessa mulher tão maravilhosa, versículo 27. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Então ela se levanta e trabalha. Levanta seus filhos e lhes chamam de tosa. Seu marido a louva, ai gente, que lindo, quando o marido dá bom testemunho sobre a esposa, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobressai. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Qual mulher será louvada? Aquela que teme ao Senhor, porque o Senhor é quem dá as diretrizes da nossa vida. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e a público a louvarão as suas obras. Dá-lhe o fruto do trabalho das suas mãos. Gente, nós somos essa mulher virtuosa, que nós precisamos, claro, se adaptar a cada uma. Que Deus nos derrame a graça dessa mulher virtuosa, esses preceitos. Então, quem não leu, bora ler Provérbios 31 a partir do versículo 10. E vocês terão um prazer, e vai ser um prazer mesmo, gente. Vocês conhecerão as minhas amigas. Durante esses 7 dias, eu convidei 4 amigas minhas para vir falar sobre mulheres idôneas da Bíblia. Então, talvez, Aline, mas eu tô muito aquém ainda dessa mulher virtuosa. Eu ainda tô mais parecida com a fulana de tal. Então, nós vamos conhecer 7 mulheres ao longo desses 7 dias. Todos os dias a gente vai ver uma mulher aqui e conhecer uma história. E talvez uma delas você fala, eu sou essa. Mas Deus é um Deus que vai nos aperfeiçoando até a gente olhar e falar, Aline, tô mudando meu prumo. Eu tô sendo mais mulher virtuosa. E é assim que eu desejo ser. Meninas, um beijo. Que Deus derrame a graça da sabedoria sobre nós, de sermos a mulher de Provérbios 31. A mulher virtuosa, que significa a mulher forte, a mulher que tem força.